E aí galera, beleza? Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: talvez você tenha observado na comunidade masculinista, de forma específica, no meio do grupo Red Pill especificamente, onde muitos canais simplesmente estão mostrando duas características essenciais devido à evolução do movimento, vamos falar assim. Existe canal que mantém a essência, ou seja, aquela característica fundamental de simplesmente defender a filosofia, a ideologia, em que o princípio fundamental é defender a verdade baseado na visão, no entendimento do filme Matrix. Com isso, donos de canais que difundem o conhecimento Red Pill mantêm essa característica raiz ao, por exemplo, ter toda uma postura em que, por exemplo, não abre espaço para poder convidar mulheres para poder fazer live. E também o cara é bem criterioso, bem seletivo também para não deixar também condições para ser infiltrada algumas ideias feministas nos seus próprios conteúdos. Mas, em contrapartida, existem também canais, vamos falar assim, masculinista, que tem discretamente algum elemento dessa característica fundamental da Red Pill, que ele também faz alguma coisa que reflete a estratégia da intersetoriedade. Ou seja, o cara ele tem alguma pitada discreta do conhecimento da filosofia Red Pill, mas ao mesmo tempo ele está aberto para até mesmo permitir que, por exemplo, uma fulana de tal que vai vir com as ideias que, lógico, vai refletir a ideologia feminista, vai chegar no canal dele e tal, e a fulana de tal necessariamente não precisa nem saber que aquele canal tem um fundamento meio que distante, mas tem um fundamento Red Pill. E a fulana de tal vai até aquele canal, faz a sua entrevista, papeia e, enfim, naquele canal que é um canal na característica de podcast. Nesse dia eu estava vendo o canal Redcast do Júnior Master e dá para ver que ele está num nível empresarial. E nesse nível empresarial, o canal dele não tem mais aquela característica igual tinha há muito tempo atrás, que deixava muito na cara que era um canal Red Pill. E curiosamente surge algumas coisas ali no canal dele, que é um canal de podcast também. Ele tinha convidado uma garota de programa, aí ele com aquele jeito dele, ele dá para ver que ele sabe também jogar com discrição. Aí ele estava entrevistando a garota de programa, ela meio que soltou alguma coisa falando de políticos de Brasília.
e ao mesmo tempo ele introduziu alguma coisa sobre o Red Pill e ela não sabia que o canal tem essa característica também Red Pill. Tanto é que o canal se chama Red Cash. É, meio que tem alguma coisa que também soa com Red Bull. E curiosamente a galera a- é criativa, inventa até termos e palavras curiosas. A Kátia Damasceno, por exemplo, fala e falou em algum momento em conteúdo dela em Red Pinto. E assim vai. No meio gospel tem alguém que inventou a perigospel, que é um tipo de mulher dentro da igreja muito perturbada. Então, tava lá a garota de programa na entrevista e quando o Júnior soltou alguma coisa falando sobre Red Pill, aí ela falou respondendo, querendo dizer que realmente já tinha ouvido alguma coisa, mais ou menos, sobre os Red Pill, e deixando claro que tem uma péssima impressão do cara Red Pill, e querendo dizer que não vai se envolver de jeito nenhum, nem a pau com um cara desse. Mas é porque ela não tem noção quem é o Red Pill. O Red Pill pode ser qualquer um. Assim como o feminismo é uma coisa que está enraizada em toda parte. Então isso é um exemplo do quanto já houve uma pequena evolução nos círculos masculinistas, eliciando a própria estratégia do feminismo. Eu tenho comigo esse conceito, o conceito de quê? De usar a arma do inimigo contra o próprio inimigo. O feminismo tem essa característica de, em algum momento na sua evolução, adotar algumas estratégias. Uma das estratégias na sua evolução foi de adotar o princípio da intersetoriedade. Eu posso talvez não estar usando exatamente a palavra adequada, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é tentar se ligar com outros movimentos para poder colocar tudo debaixo do seu guarda-chuva. Um exemplo prático é o seguinte: o feminismo, ele em algum momento veio com o discurso de defender as minoridades. E nessa defender as minoridades estava refletindo essa estratégia. Aí vem aquela história de defender a galera LGBTQI+. E um exemplo prático disso é quando você vê como, por exemplo, o próprio governo, nas suas comunicações, colocando lá a moça ou a senhora escura, as empresas na propaganda, mostrando alguém que é afrodescendente, enfatizando a pessoa afrodescendente. E na forma de mulher. E com isso tira os homens como trouxa, como otários. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma propaganda negativa. Exemplo é o que eu estou falando, é uma propaganda negativa. Então, isso é um exemplo do que o feminismo impôs na sociedade. É, ele adota estratégias diversas e uma das estratégias é essa, para poder simplesmente prejudicar os homens. Mas em contrapartida, como por exemplo eu tendo consciência disso, se você tem consciência disso, no meu caso, se eu pudesse, eu faria isso. Digamos que se eu fosse um dos senhores do mundo, eu faria questão de bancar o movimento contrário, a propaganda contrária, ao invés de colocar mulher lá na propaganda como personagem protagonista, uma mulher escura,
eu colocaria um homem escuro, só justamente para poder meter raiva nesse pessoal, para poder desmantelar o feminismo, combater ele, porque é muita sacanagem mesmo. Já que é isso que busca, então você tem que falar a mesma língua. Qual é a mesma língua? É usar a arma do inimigo contra o próprio inimigo. Então é isso que eu queria falar. Vamos ficando por aqui. Até mais, um forte abraço.